Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Ele com mais um vídeo para o nosso canal e hoje é um vídeo interessante. Gente, vou estar novamente gravando vídeos. Você sabe que eu estava ainda preparando a minha gramática de grego, tá? Gramática abençoada. Escrevi ela com todo carinho e dedicação para que vocês possam ter o conteúdo simples, né? Mas um conteúdo que vai ajudá-los em algumas questões gramaticais. Mas hoje eu quero mostrar para vocês algumas questões relacionadas à gramática da língua grega que andam falando, principalmente os ateus, em especial Antônio Miranda e sua comitiva, usam grego. Na verdade, Antônio Miranda está estudando grego, né? Todavia, a interpretação está sendo praticamente uma interpretação esdrúxula, usando a gramática da língua grega de forma totalmente equivocada e errada nesse sentido. Vou mostrar a interpretação do Antônio Miranda e também da sua comitiva. E se o Antônio Miranda quiser um diálogo comigo na questão de Hebreus 8:4 e até o versículo 7, a gente vai ter tranquilamente, tá? Só eu e ele dentro da língua grega, tá bom? Já que ele já tem um bom tempo, em torno de um ano, estudando a língua e parece que o professor dele é o professor Elton Maia. Mas vamos lá. Vamos ver o que Antônio Miranda andou falando para poder nós trabalharmos nesse quesito aí, tá bom? Vamos lá. Soltando o vídeo. E vamos. Vamos lá. Se você, por exemplo, pegar outras traduções, o texto fala assim, se Jesus estivesse na Terra. Se você estivesse aqui agora, ele não seria um sacerdote. Aí, quando você tem o EMI, é existido. Existir ou estar. Então, se ele tivesse existido ou estado na Terra. Então, entendeu? Se ele estivesse na Terra. Eu não sei para quem Antônio Miranda andou consultando a dizer Jesus tivesse existido. Essa não é a tradução correta, tá errado gramaticalmente nesse sentido. Porque o verbo emir ali, apesar que tem a função de existir, mas aquele texto não está dizendo que Jesus, a questão da existência de Jesus é estado, o verbo estar, e não o verbo existir. Ok? Mas vamos lá. Daqui a pouco eu vou mostrar as referências acadêmicas. Não, e aí o EMI? Cadê o EMI? Mas aí tem que ver a análise do cara que está no grego. Não, no grego. A análise que eu tenho aqui é do catedrático Scania. Olha, um abraço ao meu amigo Scania. O Antônio Miranda aponta Scania como um catedrático que trabalhou nessa ideia de existir acerca de Jesus. Também convido o Scania para a gente trabalhar num diálogo. Eu, Scania, professor Ferreira, Antônio Miranda, né? E Wesley, meu amigo Wesley também, que prefaciou meu livro. Wesley, ele prefaciou meu livro, tá, gente? O Wesley mora na Grécia. Um grande abraço ao professor, na verdade é o meu professor de grego moderno. O Wesley, um grande abraço a ele, o canal dele é abençoado. Mas iremos conversar sim acerca dessa passagem e podemos conversar com obras acadêmicas, né? Eu acredito que Antônio Miranda está redondamente errado. Queria que ele apontasse uma gramática, alguma coisa, uma referência gramática dos maiores gramáticos, dos melhores gramáticos, em relação à sua tradução, dizendo que se ele tivesse existido. Não, está errado essa questão aí dentro da gramática. Mas vamos ouvi-lo primeiro. Não. Tivesse estado. Falando do quê, ô Kaique? Na palavra, na frase de baixo, Kaique, escuta, cara. Você quer falar em cima dos outros, escuta. Na frase de baixo, Kaique, na frase de baixo, o cara está usando a mesma construção. Qual é essa construção? É a construção de se a primeira lei tivesse sido perfeita, né, não precisaria de uma segunda lei. Esse tivesse sido é a mesma construção da primeira ali, no sentido de tivesse estado ou tivesse existido. Aí por que na segunda... tivesse estado, tivesse existido. Bem, se trazermos a existência, se a lei tivesse existido, então a lei não existia, bem, fica muito estranho essa tradução. Já tá morta essa tradução, mas vamos lá. Segunda tivesse sido boa e na primeira não é. Sendo que começa com ei, esse ei. Vocês estão me ouvindo aí, galera? Não sei se o Kaique caiu. Ah, tá. É que aquele ei que começa ali no grego,
aquilo ali é como se fosse um se. Está trazendo um condicional. Se Jesus, de fato, porque tem ali uma ênfase dupla, na verdade ali seria, se fosse traduzir ao pé da letra, seria se de fato, verdadeiramente, seria assim se fosse traduzir ao pé da letra. Se de fato, verdadeiramente, ele, né, no caso Jesus, aí entra o verbo ser estar, tivesse existido na Terra. Ó, novamente ele dá ênfase, né? Se Jesus de fato tivesse existido, é como se Jesus não existisse ou não existiu, na verdade. Mas é um erro de Antônio Miranda. Antônio Miranda, é um erro gravíssimo usando o grego para apoiar suas crenças ateias. Isso e usando a Bíblia, isso é interessante notar. Então, faça um pequeno desafio, um diálogo, né? Entre eu, a minha pessoa, a pessoa do Dr. Miranda, se for só nós dois, vai ser só nós dois, Hebreus 8:4 e Hebreus 8:7. Vamos usar as mesmas estruturas gramaticais, tá? Se outros entrarem na discussão, então vai ser os nossos professores de grego, mas vamos mostrar gramática, né? Porque só dizer que é professor de grego, isso para mim não vale, tá bom? Tem que ter referências gramaticais nesse sentido, beleza? Mas Antônio Miranda está enfatizando. Aí vem a conclusão dessa oração, se eu não me engano, é subordinada adverbial condicional, vem a segunda parte. Nem sumo sacerdote ele seria. Aí eu te pergunto, se Jesus esteve na Terra, vamos supor, vou te dar o beneplácito da dúvida. Vamos supor que você e o Wesley, seu professor de grego, estão certos. Aí, de fato, Jesus esteve na Terra e ele está se baseando nisso, que um Jesus esteve na Terra. Então, por que ele está trazendo uma oração subordinada, adverbial, como é que é? Condicional em relação a essa sentença? Bem, é uma pergunta para o rapaz, mas eu irei responder, beleza? Não deu para entrar na live dele, estou de fato ocupado. Todavia, olha só a questão. Antônio Miranda, as sentenças condicionais, eu acredito que você não estudou exatamente toda a questão, até porque a sua pergunta é uma pergunta relacionada a uma certa ignorância das sentenças condicionais. As sentenças condicionais, Antônio Miranda, existe a de primeira classe, segunda classe, terceira classe, quarta classe e até gramáticos apontam quinta classe. Mas se fizesse a pergunta de qual classe essa condicional ela pertence, primeira, segunda, terceira ou quarta classe? Então tem toda uma questão que deve ser levantada dentro desses pressupostos. E provando aí que as sentenças condicionais ela tem classe e dentro dessas classes deve ser interpretada, vou mostrar aqui uma questão para vocês, para que vocês possam estar habituados e também comprar as referências acadêmicas, o qual eu vou mostrar para vocês aí, ok? Então, nós estamos aqui, primeiro com a chave linguística. Chave linguística, Hebreus capítulo 8, versículo 4, aqui o versículo 4, tá, gente? Diz assim, ó, pois se leva a ideia adiante. Aí vem o imperfeito, Jamie. Olha a partícula ou uma conjunção condicional que introduz uma oração condicional, ou seja, adverbial condicional. And é um imperfeito em terceira pessoa do singular. E aqui ele fala o seguinte, ó. Caso irreal. E dá a referência, porque essa chave linguística, ela tem uma referência que explica o que é um caso irreal. E a tradução seria, se ele estivesse, nem mesmo seria. Isso aqui é chamado uma condicional irreal ou contrafactual. Ou seja, uma situação, uma suposição contrária ao fato. O que é isso? Se nós olharmos aqui, por exemplo, Lourenço Estélio Rega, quando ele trabalha com as condicionais, tá? A classificação das orações condicionais tem a condicional de primeira classe, que ela é chamada condicional real ou realizável, condicional de segunda classe, que é chamado condicional irreal, ou seja, contrário ao fato, e tem uma regra gramatical, né? A forma em sentenças. Temos também a condicional
provável ou possível, nesse sentido. E a quarta, nós temos a condicional possível, mas pouco provável, e também tem as suas observações. E embaixo aqui, ele vai mostrar aqui uma nota, né? Ou pelo menos um gráfico, ou algo do tipo, que mostra as orações condicionais. Primeira classe, condicional real ou realizável. Segunda classe, condicional irreal. E a condicional irreal, quero mostrar uma questão para vocês. Observe que no tempo presente são duas formas. O presente, né, o condicional irreal no tempo presente e condicional irreal no tempo passado. Nesse sentido. Então, aqui, Hebreus 8:3, capítulo 8, versículo 4 e o versículo 7 se enquadra aqui. Por quê? Porque a condicional irreal no tempo presente, que é o tempo que o autor está expressando, ele é introduzido pela conjunção ei, mais tempo passado do indicativo, e geralmente o imperfeito está aqui, tá? Para o tempo presente, tá? Na apódose, que é a oração principal, é expressada por an, tempo passado do indicativo, também pode ser expressado no imperfeito. Se fosse uma condicional irreal no passado, expressa ei, mais estas construções aqui. Tá? Aqui estão trabalhando. E na apódose também é expressado dentro desses pressupostos. Só para você ter uma ideia nesse sentido, tá? E aqui está o exemplo. Mas eu mostrei aqui que o que mais importante é no tempo presente. Por quê? Porque lá expressa o imperfeito. E dentro do imperfeito deve ser entendido que ali é uma condicional contrafactual, ou seja, contrário ao fato, dentro desse pressuposto. Tá bom? E mais tempo passado, ou seja, o tempo que leva aumento nesse sentido, tá? Tanto na apódose quanto na prótese. A prótese indicada por ei. Aqui, a gramática de Daniel Wallace também trabalha condicional de segunda classe ou contrário ao fato. Antônio Miranda, ali é contrário ao fato. Por quê? Porque diz assim, se ele estivesse aqui na Terra, não se ele estivesse existido. Isso aí não existe, tá bom? Não existe. Não existe. Esse grego seu aí tá errado. Beleza? Se ele estivesse aqui na Terra, estivesse no tempo do autor, mas como ele não está, entendeu agora a situação? Se ele estivesse aqui na Terra, nem mesmo sacerdote seria. Se ele estivesse. É uma questão, é uma condicional contrária ao fato, até porque Jesus não está naquele período do tempo do autor, do escritor aos Hebreus. Observe que quando trabalhamos o imperfeito é para o presente, o auristo é para o passado. Então, a condicional de segunda classe é dividida em duas, tá bom? E tem a estrutura da prótese e a estrutura da apódose, tá? A prótese é expressada por ei, mais indicativo, mais o tempo secundário, que aí envolve o imperfeito, e também a apódose é expressada por an, mais um tempo secundário dentro desse pressuposto. Então, o Wallace diz o seguinte, esta condicional indica uma suposição de uma inverdade por força do argumento. Daí é chamado de condicional contrário ao fato ou irreal. Poderia melhor chamá-la de pressuposição contrária ao fato. Porém, visto que algumas vezes apresenta condicional que é verdadeira, que é verdade, ainda que o emissor a pressuponha como não verdadeira. Ali tem um exemplo de Lucas capítulo 7, versículo 39. Na prótese, a estrutura é ei mais indicativo e um tempo secundário, geralmente o auristo ou o imperfeito, que está lá é o imperfeito, tá bom? E o que ocorre? Dentro da condicional de segunda classe, olha aqui o Daniel Wallace coloca os exemplos. Hebreus 8:4. Hebreus 8:4. Então, a condicional de segunda classe é uma suposição, é uma questão contrária ao fato. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Não é, Antônio Miranda, uma condicional de primeira classe. Diferente. Então, deveria estudar ou perguntar para o seu professor
A diferença das condicionais de primeira classe, segunda classe, terceira classe e quarta classe. Então, categoria semântica das sentenças condicionais. E isso deve ser levado em consideração. Todavia, vamos mostrar também aqui as traduções. Vamos para uma tradução aqui da Sociedade Bíblica do Brasil, Romanos capítulo 8, versículo 4, literal e de forma mais dinâmica, o versículo de número 4. Vamos observar aqui o seguinte, ó. Se, olha o EI aqui, ó. Estrutura da prótese. Se, pois, estivesse sobre a terra, ou se estivesse na terra ou sobre a terra, nem seria sacerdote, ou seja, nem mesmo seria sacerdote. E a palavra existir vem aqui, tá bom? Existindo os que oferecem e assim por diante. Olha a tradução aqui mais dinâmica que ele trabalha. Preste bastante atenção aqui, ó. Tradução dinâmica. Se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote. Aqui a sentença perfeita de tradução, tá bom? Não é que se ele estivesse existido. Então, o interlinear aqui mostra uma tradução, outra uma tradução mais dinâmica, a tradução mais literal nesse sentido. Vamos mostrar também o interlinear de Odair Livete, versículo 4, que diz também assim, ó. Se caso, de fato, estava, ou estivesse sobre, olha a preposição epi, sobre a terra, não seria ou nem seria sacerdote. Termina aqui a oração condicional, tá? Aqui, de fato e de verdade, nós temos, aqui, ó, daqui para cá, nós temos a apódose, que é chamado de oração principal. A outra aqui é chamada de prótese, que é oração subordinada. Só que essa oração subordinada, ela é de segunda classe, se ele estivesse aqui. Mas como não está, por isso que é contrário ao fato. Entendeu? Isso para o tempo presente na questão do autor que está escrevendo isso. Tá bom? Se fosse ao passado, ele utilizaria o auristo dentro desse pressuposto. Então, dois interlineares que mostram que a tradução, essa sua tradução de se ele tivesse existido, nem mesmo aqui, por exemplo, a chave linguística colocou se ele tivesse existido, mas se ele estivesse aqui, está aqui, ó. Tá bom? Então, dentro desse pressuposto, Antônio Miranda, eu quero dizer para você, muito cuidado quando você for utilizar o grego para tentar trazer uma interpretação esdrúxula. O que você fez é grave o que você fez. Na verdade, tem um rapaz que, Rubens Querubim, citou uma questão muito importante, que as pessoas estão estudando o grego e hebraico para sua própria perdição. As pessoas não são fiéis à gramática, não fazem uma análise gramatical precisa, sai falando falácias à torta e à direita, só porque sabe que é uma conjunção aqui, o que é um substantivo ali, nesse sentido. Não pode ser assim. Na verdade, espero que o seu professor te repreenda nesse sentido. E se você quiser um diálogo comigo, gramaticalmente, trabalhamos, por exemplo, as 4 condicionais, dentro de todos os seus detalhes, estou à disposição, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, em Cristo Jesus, até o próximo vídeo. E, gente, gramática do professor Euler já está disponível para vocês, tá bom? Um grande abraço. Estou escrevendo agora a 2ª edição dela, tá bom? Paz e graça em Cristo Jesus.